A Bienal foi meio caótica? Foi. Tem coisas que eu acho que poderia melhorar? Tem. Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito legal. Minha ideia era meio que fazer um vlog, mas eu não sei fazer vlog ainda. Não, pra começar o vídeo, por favor, se inscreva no canal, dá o like, deixa um comentário, qualquer comentário já ajuda. Compartilha com seus amigos. Eu tenho uns amigos que gostam de saber sobre coisas de livros, então compartilha com esses seus amigos. Todos os vídeos do canal tem embaixo na descrição todos os livros que são mencionados, que se você comprar por esses links, você me ajuda, eu ganho uma comissão. Você não paga nada mais, mas eu ganho uma comissão. Então, enfim, essas regras básicas aí, me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. E vamos começar o vídeo. Bem, primeiro eu queria dizer como foi a minha experiência na Bienal. Nunca fui para vários eventos tipo a Bienal, porque leitura, minhas redes sociais, toda essa minha comunidade literária ainda é um hobby, eu não ganho um centavo com isso, tá? Dito isso, quando eu esteve em Salvador, eu fui na última Bienal da Bahia, não fui como influenciador, eu fui, paguei todos os dias, fui em 4 dias. Foi super legal. Adorei a experiência da Bienal da Bahia. Eu encontrei vários influencers. Eu fiz amizadezinhas nas filas. Falei com um monte de gente. Criei conteúdo. Achei super legal. E agora eu tô morando em São Paulo. Não em São Paulo, mas em Campinas. Pra ir pra São Paulo é um ônibus de R$20. E pra mim foi super acessível ir, até porque eu tenho casa de amigo em São Paulo, então não tem nenhum grande custo e eu consegui ir. Eu me cadastrei pra conseguir ingresso de graça como influencer. Uma coisa meio triste, mas meio real, é que eu não tenho nenhum amigo muito próximo que seja tão fascinado por leitura como eu, e nem por criação de conteúdo como eu. Esses eventos eu vou muito solitária, né? Na da Bahia eu fui sozinha quase todos os dias. Teve um dia que eu fui com 3 amigos, mas que a gente ficou muito pouco tempo, porque foi um sábado, tava lotado. Eu tenho ansiedade, eu não gosto de muita gente junta, então me dá um pouco de desespero, e aí eu não fiquei muito tempo nesse dia aí mesmo. Fui na sexta, sábado e domingo, desse último final de semana, então foi dia 13, 14 e 15. No primeiro dia, que foi a sexta-feira, eu encontrei uma seguidora e meio que colei com ela a Bienal toda. O que eu achei muito legal, porque foi uma primeira Bienal, assim, que eu tinha um público legal. Hoje em dia eu tenho 11 mil seguidores no Instagram, começando aqui no YouTube, tenho o meu TikTok, então tem uma comunidadezinha já que me conhece, que sabe um pouquinho do meu conteúdo, e teve gente que me reconheceu, eu achei tão lindo. Essa seguidora que eu encontrei lá e meio que colei com ela é a Suelen. Ela é escritora, ela é professora e escritora, e o livro dela é de poemas. Eu não tenho costume de ler poemas, mas eu falei pra ela, eu quero muito começar a ler, e é um livro fininho, e ela falou que é sobre ansiedade, desde uma ansiedade de sou mais jovem e não saber o que é na vida, o que quer na vida, até depois quando você já é mais velho, e mesmo assim você ainda não sabe. Então assim, eu achei maravilhoso esse tema, eu me identifico muito. Enfim, eu colei com a Su, e ela tava com a amiga dela também, a Débora, que também é professora, e elas são do Rio. Então eu tive um papo muito legal com ela sobre a comparação da Bienal do Rio com a Bienal de São Paulo, que eu vou falar mais tarde sobre isso. Saí de Campinas, fui pra São Paulo, cheguei lá, parei na casa desse meu amigo que tava me hospedando. Eu te amo, muito obrigada por tudo isso. Fiquei lá na casa dele, me arrumei, muito bonitinha. Tinha que pegar os meus livros na gráfica. Meu segundo livro, que é Mais Que Paçocas. A gráfica tinha um horário de intervalo aí de almoço. E como eu cheguei 11h45 e o almoço deles era de meio-dia até 1h da tarde, eu tive que ficar esperando eles voltarem. Fiquei vendo vídeos na TV pra me descansar, porque eu sabia que ia ter que ver um monte de gente, eu tenho agonia. E aí esperei, pedi um Uber Flash, eu não sei o que pega. Pegaram na gráfica e trouxeram pra mim. Separei muito bonitinho meus livros na mala, porque eu fiz algumas ações de entregar livro. Algumas pessoas já tinham comprado o livro comigo e eu precisava entregar lá na Bienal. A gente ia se encontrar na Bienal e eu precisava entregar. Então eu organizei minha malinha muito bonitinha e fui para a Bienal. Tem um espaço diferenciado para quem é blogueiro, influenciador, credenciado lá, conseguir entrar. Então não peguei fila, foi ótimo. Na sexta-feira tava mais tranquilo pelo que as pessoas me falaram, que foram em outros dias. Ainda assim, eu achei cheio, porque eu sou ansiosa e agoniada. E a minha comparação era com a Bienal da Bahia, que eu fui em muitos dias de semana, então estavam super tranquilos. Consegui entrar em todos os estandes, não tinha fila para entrar em estande. No máximo, nos finais de semana realmente tinha, tava mais cheio, mas dias de semana tava muito tranquilo. A praça de alimentação tinha muito lugar para você sentar, tava tudo muito bem organizado, não tive problema nenhum, zero, na Bienal da Bahia, principalmente dias de semana. E lá na Bienal de São Paulo, na sexta-feira, tava uma vibes sexta-feira Bahia também, cheinho, mais tranquilo, mas tinha filas para entrar em stands. Então, assim, não entrei em quase stand algum, porque eu sou agoniada com fila, realmente, eu tenho
Então eu não sou muito de ficar em fila, eu me sinto mal, eu fico ansiosa, eu fico agoniada, principalmente sozinha. É muito difícil pra mim ficar em uma fila sozinha, que também não mudou muito para mim, porque como eu não fui com muito dinheiro para gastar, eu queria ir mais pra criar conteúdo, conhecer pessoas. Eu já tinha visto os valores, não tinha nada que tava precisando comprar agora, eu tô fazendo mudança, minha gente. Eu não tô com dinheiros, então assim, eu falei, não é minha prioridade agora gastar dinheiros com livros. Inclusive eu não comprei nada. Eu fui muito pensando em comprar brinquinhos, porque na Bienal da Bahia tinha vários brinquinhos e várias coisinhas assim meio geeks, que era tipo assim, 2 ou 3 brincos por R$ 25. Pra mim tava legal, mas lá não tinha nenhum brinquinho e eu fiquei triste. Mas enfim, não comprei nada. E aí eu encontrei a Su, fui falar com ela, a gente ficou lá na praça de alimentação um pouquinho. Comprei uma Coca-Cola de R$ 13. What? Que tipo de Coca-Cola é essa? Achei comida com preço de aeroporto, ou seja, cara. Aí a gente ficou um pouquinho na praça de alimentação e resolveu que a gente queria dar uma rodadinha, ver pessoas. Queria gravar conteúdo e... Não, 2 altos. Chega aqui perto. Olha essa letra. Olha essa letra. Caligrafia, gente. Caligrafia. As meninas ficaram super me ajudando. Eu sou uma pessoa tímida. Elas, não, fala, vai, aborda as pessoas. Tá tudo ótimo. A gente entregou o marca-página pras pessoas. Fiz uma gravação de conteúdo. Fui menina, porque eu levei meu outro celular, que é o celular do meu trabalho. E ele é um Samsung. E seriam 2 baterias pra poder utilizar. Porque tem isso. Se vai passar muito tempo lá, não é fácil de você achar um lugar pra carregar o seu celular. Só que fui menina porque não testei o meu microfone no Samsung e achei que tava funcionando, não estava funcionando. Então a maioria dos meus conteúdos do primeiro dia eu vou ter que fazer muita edição pra conseguir sair um áudio mais ou menos. E é isso aí. Mas de qualquer forma, foi ótimo. Conheci várias pessoas. Teve uma querida que me deu paçocas. Eu achei lindo. A gente ficou conversando sobre o livro. Ela me deu paçocas. E a Su, ela tava numa missão que ela queria muito encontrar o Lucas Barros. Que eu também adoro. Adoro muito o conteúdo dele. Eu falei, ótimo, quero também. Antes disso, a gente viu que o Thiago Valente ia fazer o podcast da Esquilo. E aí a gente foi lá e eu falei com ele. Pra mim, ele é uma das pessoas mais fofas do universo. Lembrou de mim da Bienal da Bahia. Ele falou que ele comeu paçoca pela primeira vez. Depois que eu entreguei o livro pra ele. Que ele falou, nunca comi paçoca, eu vou experimentar. E ele experimentou e ele amou. Você sabe que depois que você me deu o livro, eu comecei a comer paçoca. Eu nunca comi paçoca na minha vida. Thiago nunca tinha Eu comido juro pra paçoca. você. Eu fiz Thiago comer paçoca. Então ele é muito fofo mesmo. Na verdade, todos os influenciadores que eu encontrei da Bienal da Bahia e na Bienal da São Paulo, todos lembraram de mim. Todos foram muito simpáticos e eu acho que a gente que é criador menor, a gente que só assiste o conteúdo criado pelos criadores de conteúdos maiores, a gente acha que eles são grandes celebridades que não prestam muita atenção da gente, né? Porque eles são enormes na nossa cabeça. E eles são enormes, principalmente na nossa comunidade. Eles são seres humanos fofos. O Thiago, como sempre, muito fofo. A gente conversou um pouquinho sobre o livro dele, que inclusive eu manifestei isso aí, tá? Porque na Bienal da Bahia, eu tava fazendo conteúdo com os criadores grandes, e aí eu fazia umas perguntinhas pra eles, e a maioria tinham livros, perguntava qual é o seu autor favorito que não seja você. E seu autor favorito nacional que não seja você, no caso? Nacional que não seja eu. E como eu já tava com essa pergunta na minha cabeça, eu fiz a mesma pergunta para o Thiago. E o Thiago ainda não tinha publicado o livro dele, não tinha nem anunciado nada. Então eu manifestei isso, entendeu? Porque eu fiz a pergunta meio que sem querer, mas no final das contas ele já tava escrevendo o livro dele. E aí depois a gente saiu na missão de encontrar o Lucas. E a gente foi pra estante da estante virtual. Que quando a gente chegou tinha muita pouca gente, foi ótimo, a gente conseguiu sentar bem na frente. E o Lucas chegou, era o aniversário dele. Um momento muito bonitinho que todo mundo cantou parabéns pra ele. O Lucas é um influenciador muito grande e ele é muito gente como a gente. E quando ele chegou, ele ficou meio que paradinho assim, falando com as pessoas da produção, da estande virtual e tudo mais. E depois meio, o que é que eu faço? O que é que vocês querem de mim? Ele conseguiu organizar direitinho, ele fez um sorteio, fez uma fila, falou, tirou foto com todo mundo. O Patrick apareceu lá. Eu adoro o conteúdo do Patrick. Me incentiva a ler alguns livros que eu normalmente não leria e eu aprendo muito com o conteúdo dele. Eu acho que o Patrick foi a pessoa mais gênia e inteligente do universo. Ele fez camisas de cores diferentes pra ele usar em dias diferentes na Bienal. E bem grandão estampado a capa do livro dele. Então, assim, todo mundo que olhou pra cara dele vai lembrar dessa capa desse livro. E aí, depois que a gente viu o Lucas, a gente deu mais uma rodadinha. E foi isso. No sábado, eu fui com o meu amigo. A gente acordou, se arrumou direitinho, com calma, até porque na sexta-feira a gente foi dormir 4 horas da manhã conversando. E aí eu fui com esse meu amigo Peu pra poder almoçar. A gente almoçou uma feijoada deliciosa e depois foi pra Bienal. A gente chegou lá, ele tem uma entrada, eu tenho uma outra, porque eu tinha credencial. Inclusive, se a gente tivesse chegado mais tarde, tivesse uma fila desgraçada, eu ia ter que ficar esperando muito tempo ele entrar. Mas, graças a Deus, não tava com fila. Então, ele entrou pela entradinha dele, eu entrei pela outra entrada, a gente se encontrou, foi ótimo. E a gente foi rodar, fazer conteúdo, entregar marca-página pras pessoas, pra eu fazer as piadinhas dele pra poder me deixar mais calma. Foi ótimo. Eu achei a minha Bíblia. Hoje eu tô aqui na Bienal com o Peu, meu amigo. Ele Oi. é muito leitor, vocês nem sabem, lê sou. pra caramba. E ele achou o livro dele. Qual é o livro que é a sua cara que você achou aqui? Eu acho que eu não preciso dizer, basta mostrar.
um dia sem reclamar. É o seu. Como passar um dia sem reclamar. Eu tive a sorte de fazer conteúdo com as meninas que já conheciam meu livro, então trouxe um pouquinho mais de felicidade pro meu ego também, de que eu tô fazendo um trabalho e tem gente já reconhecendo e vendo, mas estava muito cheio. Quando a gente acabou a Bienal, a gente voltou pra casa, deu um mini cochilo e a gente decidiu que a gente queria fazer alguma coisa em São Paulo. Descobri o site lá do Fever que tinha essa atração magnífica, que é o Love Cabaret. E pra quem gosta, fica aí a indicação, porque eu realmente fiquei apaixonado por esse lugar e já quero ir com todos os meus outros amigos, levar meu namorado e quero mostrar pra todo mundo, porque eu amei. Eu amo a arte drag, sou apaixonada pela cultura queer, gosto muito também de cabaré. Então é um espaço que tem várias apresentações de canto, de polidense, várias acrobacias, tipo o Circo du Soleil, que inclusive alguns dos artistas que estavam performando lá já participaram do Circo du Soleil. Enfim, várias coisas muito legais. E assim, fica aí a dica, porque quem gosta desse tipo de coisa foi muito legal. E no terceiro dia, que foi no domingo, eu tinha uma missão: encontrar o Paulo Hartz. Porque eu sou muito fã dele, muito fã do conteúdo dele. E eu queria ter o livro de Pessoas Normais assinado por ele, porque eu amo todas as indicações dele. Normalmente, quando ele indica o livro, eu leio e eu amo, mas Pessoas Normais ele ama e eu odeio. Quero reler Pessoas Normais. Eu realmente quero amar Pessoas Normais. É um livro que a comunidade literária gosta muito. Eu quero entrar nessa galera. Então eu vou fazer uma releitura, vou gravar um vlog de releitura, inclusive. Então eu queria o livro assinado por ele. E era esse meu objetivo do dia. O que acabou sendo muito, muito maravilhoso, porque não só eu consegui ver o Paulo Hartz, mas eu consegui conhecer o Rodrigo, que é um criador de conteúdo que eu amo, o moço do vinho. Consegui ver novamente o Patrick e o Thiago. E conheci o trabalho da Milena. E agora eu estou apaixonado não só pela beleza dessa mulher, mas querendo conhecer muito mais do conteúdo dela, porque eu achei ela fenomenal. Então eu cheguei na Bienal, saí correndo pra ir para o stand da Amazon e já tava uma filinha. Cheguei 9h30, a mesa era 11 horas, mas mesmo assim eu já fui pra fila. E aí eu tive um momento ruim da Bienal, que foi o tratamento dessas pessoas queridas que estavam trabalhando no stand da Amazon. Uma querida chegou pra gente que tava na fila e fez assim: vocês estão na fila por quê? E aí um monte de gente respondeu ecobag. Eu nem sabia que tinha uma fila de ecobag. Eu inclusive respondi Paulo Hartz, ainda nessa entonação, porque eu achei que todo mundo ia falar a mesma coisa, mas não, era só eu mesmo. E todo mundo falando ecobag e tal, e umas outras pessoas falando outras coisas assim. Aí ela, com toda a delicadeza, fez assim: pode ir desfazendo, pode ir cada um pro seu lado, porque não existe, essa fila não existe. Não tem fila de ecobag, não sei porque vocês formaram a fila. E aí um monte de gente que aparentemente já tava mais tempo atrás dessa ecobag começou a falar: mas a gente quer a ecobag, quando é que vai ter a fila então? Como que a gente consegue fazer? Onde a gente consegue ficar? E ela: não tem fila, vocês organizaram sozinhos porque vocês quiseram. Não sei, fiquem onde vocês quiserem, mas saiam de perto daqui. assim, numa delicadeza que só Jesus. Eu entendo que era o último dia de Bienal, muito provavelmente todo mundo já estava estressado, esgotado, mas eu acho que todo mundo que trabalha com muita gente em eventos, nesses casos, precisa entender que você vai falar a mesma coisa milhões de vezes sim, porque são várias pessoas que estão indo pela primeira vez ali falar com você, tirar uma dúvida com você. Se você não tem alguma placa explicando as coisas, as pessoas vão te fazer pergunta e você tem que responder. E seria legal se você respondesse um pouquinho de educação. Eu passei por esse momento, eu achei bem chato, já que ela mandou sair, né, tava ali sozinha. E aí comecei a rodar um pouquinho, vi que tinha outra fila. Fiquei olhando aquela fila ali, mas como já tinha errado, falei: vou perguntar. Pessoal, vocês estão na fila pelo quê? Aí o menino me disse: é a fila do copo. Daqui a pouco vem a mulher também pra dizer que não existe a fila do copo. Aí, como uma boa curiosa, eu cheguei assim pra um pessoal no cantinho que trabalhava lá no stand da Amazon e perguntei: pra conseguir assistir a mesa, como que eu faço? Aí ele falou: é só entrar, pode sentar aí. E só tinha uma pessoa, que era inclusive uma pessoa da produção. Então eu fui literalmente a primeira pessoa a chegar lá na mesa. Sentei muito bonita na primeira fileira. Conheci outras duas queridas. Uma que inclusive é professora, uma linda, a Carol. Comecei a seguir as meninas, a gente ficou lá conversando um pouquinho. Depois eu encontrei a Ana Flávia, que é uma linda, uma seguidora, que tava lá sentada conversando com as meninas. Fez assim: licença, eu: oi, tudo bem? Diga ela: você é a Carol Castelado, Páginas e Mais? Eu fiquei: ah, que linda, uma seguidora que gosta de mim ao ponto de querer me abordar e falar comigo. Aí ela veio conversar e aí ela falou: posso tirar uma foto e tal? A gente tirou uma foto, eu falei: vem sentar aqui do meu lado. Ela sentou do meu lado, a gente ficou conversando um monte. Ela me falou sobre os livros dela, também é ilustradora, então já segui também a página dela de ilustrações, pra vai que a gente consegue fazer uma parceria depois. Enfim, foi super legal esperar pela mesa. Eu fiz amizades, eu conheci pessoas super legais e a gente trocou muito. E enfim, começou a mesa. Chegaram todos os queridos que iam participar da mesa, incluindo a Rodolfa maravilhosa. Estava com o Paulo Hartz ali, com uma produção de Paulo Hartz, né? Ele ficou do lado de fora do stand o tempo todo, mas ele estava lá. E a conversa foi muito legal. Era uma mesa para falar sobre engajamento nas redes sociais de conteúdo literário. Quem fez a mediação foi o Thiago e os outros 4 estavam lá para responder realmente e falar um pouquinho com a gente sobre isso tudo. Acho que foi 1 hora só de bate-papo e acabou tendo, 3 perguntas só que o Thiago conseguiu fazer. E aí, no final, o Thiago abriu para poder fazer perguntas e eu fui a única pessoa que deu tempo para
pra conseguir fazer pergunta, inclusive na mesa. E eu fiz uma pergunta sobre autores nacionais, de tipo, qual é a melhor estratégia para um autor nacional conseguir fazer para ter acesso a esses grandes influenciadores, né? Porque é muito difícil. Os grandes influenciadores normalmente trabalham mais e não apenas com editoras. E aí eu queria saber qual é a ideia deles do que é melhor e tudo mais, até porque antes eles já estavam falando na mesa sobre remuneração, de quanto cobrar em cada coisa. E aí o Paulo Hatz meio que falou que ele já fechou algumas parcerias por R$3.000 e a Milena, que já trabalhou muito tempo com uma assessora, ficou, como assim? Você é muito grande para cobrar apenas R$3.000? Mas é um negócio assim, né? O mercado literário é isso, a gente ainda é meio pequeno, comparado a, por exemplo, moda e maquiagem e tudo mais, então acontece. E aí, inclusive, eu fiquei na minha cabeça, porra, eu paguei. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu paguei 600, 400, 500 reais pra pequenos influenciadores. Não tive muito resultado em vendas, e nem em ganhar seguidores, nem em ganhar muita comunidade. E botando no papel, será que não seria melhor pagar esses 3.000 para o Paulo Hatz, que é muito maior e que tem uma comunidade que engaja muito, tipo, que ele fala, vira mais vendidos na Amazon e tudo mais? E foi muito legal o que eu recebi de feedback deles, porque o Rodrigo falou, não, de vez em quando eu tenho tempo, eu consigo fazer sim com autores independentes, mas precisa ser alguma coisa que realmente seja o meu gosto literário, que eu leia, que eu goste. O que é a maior verdade de por que esses grandes influenciadores são grandes influenciadores? Porque eles têm muita credibilidade, porque eles só indicam que eles gostam mesmo. A Milena falou também sobre esses valores, o que é que seria mais interessante. Falou desse lado, a assessora dela, do que ela acha que poderia ser feito de pequenos criadores e grandes criadores, quantos deveriam cobrar e tudo mais. O Patrick, ele é meu pai, eu acho, na criação de conteúdo. Eu amo esse homem. E ele falou que eu acompanho seu trabalho desde a Bienal da Bahia. Eu vi o quanto você cresceu desde a Bienal da Bahia até agora. Porque você tá realmente fazendo conteúdo, você tá se esforçando pra tá fazendo isso, então calma. As coisas não caem do céu. Não é de um dia pro outro, não é fazendo um investimento em um grande influenciador, é ir fazendo o seu aos pouquinhos mesmo. Aceita que tem passo a passo, que não é pra pular etapa e que tá tudo bem. Aproveita tudo isso, aprende com tudo isso. Ele é maravilhoso, inclusive eu acho um grande absurdo, falando em números, eu acho um grande absurdo o Patrick ainda não ter o reconhecimento que eu acho que ele deveria pela qualidade do conteúdo dele, mas que é uma realidade que inclusive ele e a Milena exploraram muito na mesa, falando que eles são criadores de conteúdos pretos e ainda tem muita gente que não vai consumir o conteúdo deles, vai preferir consumir o conteúdo de uma pessoa branca. Triste mas é realidade. Teve uma pergunta muito legal do Thiago de o que é que vocês acham que é mais fácil de viralizar, e a resposta dos dois foi tipo assim, se a gente falar de racismo, parece que as pessoas só querem aceitar o conteúdo de criadores de conteúdos pretos se for pra falar de racismo. A Milena falou, não posso falar de um hypezinho, um romancezinho fofinho, porque o pessoal não consome isso. E aí quando o Paulo foi me responder também, ele falou, posso ser muito prático e sincero, não gasta seu tempo, não para pra ir procurar grandes criadores assim, nem que se você possa pagar os R$3.000, porque não vai te dar o resultado que você quer. A comunidade do Paulo Hatz mesmo, assim, como exemplo, ele é muito aberto sobre isso e fala nos vídeos dele que os conteúdos dele que menos dão resultado são os conteúdos de resenha. Então a resenha que seja ainda mais de um autor desconhecido, uma obra desconhecida, sem nenhuma editora por trás, as pessoas não vão clicar, as pessoas não vão ver, então não vou ter um resultado que vale a pena. Então, assim, a mesa foi uma grande aula, eu adorei participar. Depois, como eu já tinha pegado, assim, eu consegui falar com o Paulo Hatz e com o Rodrigo, tirei foto com eles, só estavam me entregando senha para 2 pessoas, eu queria poder falar com todos. Como eu já conheci o Patrick e o Thiago, e a Milena eu ainda não conhecia, me apaixonei muito por ela na mesa, mas eu ainda não conhecia o trabalho dela, e eu peguei, assim, antes da mesa, eu peguei o do Paulo e o do Rodrigo, que eu adoro, e eu ainda não conhecia eles. Eu falei com o Rodrigo, e sempre que eu encontro essas pessoas, eu não quero só tirar foto, eu quero ser mais uma das milhões de pessoas que vão parar e falar pessoalmente pra eles, não são só números na internet falando, eu admiro muito seu trabalho, continue fazendo porque você é maravilhoso. E o Rodrigo, ele entrega um conteúdo de livros que acho que eu não iria conhecer se não fosse por ele ali dando aquela indicação. E aí consegui falar com o Paulo também, ele assinou o meu livro, tirou foto, falou, eu lembro de você. Eu entreguei flores no hotel dele, não cheguei a conseguir conhecer pessoalmente, porque no dia que eu ia pra Bienal e que ele ia na Bienal da Bahia, tava lotada, a fila dele estava lotada. Quando eu cheguei, as meninas estavam falando que teve barraco na frente, na fila. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco o povo tá dando tapa, tenho 30 anos, pera aí, eu vou ter outra oportunidade de conhecer o Paulo. É ótimo, ele é um fofo. Eu sinto que o Paulo tava meio esgotado, provavelmente, porque era o último dia da Bienal, e ele é um homem que sofre com ansiedade, então eu entendo muito ele. Eu odeio ficar em fila pra poder falar com as pessoas, imagine ele que tá recebendo essa fila. Então, assim, deve ser muito difícil. Mesmo assim, ele foi muito fofo, muito simpático, tiramos foto, tirei foto com o Rodolfo, tava muito feliz que consegui falar com eles. O Rodolfo me abraçou e fez, menina, calma, respira. Porque eu queria muito falar pra ele
voltar a fazer conteúdo, porque eu adoro o conteúdo do Rodolfo. Meu horário de almoço, meu horário de lavar prato, eu tô sempre assistindo vídeos de Paulo e Rodolfo, eu adoro eles dois. Foi muito um momento fã. E essa foi minha experiência na Bienal. Acabou a mesa, eu consegui tirar as fotos, já era tipo 1h da tarde e meu ônibus era 2h30 pra voltar pra casa. Então eu saí correndo e fui pra casa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o evento. Eu fui como influenciadora, eu consegui me credenciar. Muita gente falando influência oficial da Bienal, que não tava fazendo conteúdo suficiente e tudo mais. E o negócio da sala de imprensa, que quem só podia os oficiais entrarem e tudo mais. Eu não fui como influenciadora oficial da Bienal, né? Eu consegui o credenciamento, consegui entrar como influenciadora, mas não era uma das influenciadoras oficiais. Eu não fui para aqueles eventos que eles entregaram a mala e falaram com as pessoas e fizeram meio que um release antes do evento. E pra mim, eu posso dizer que não houve nenhum tipo de contato para dizer, olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Fiz conteúdo porque eu quis. Como não tinha, por exemplo, uma fila diferenciada para essas pessoas que estavam criando conteúdo sobre a Bienal para entrar em grandes estandes, não entrei em grandes estandes, então não consegui fazer esse tipo de conteúdo de quanto tá mais ou menos os valores das coisas. Então isso eu acho que podia ter tido uma melhor organização da Bienal para todos os credenciados. Na minha cabeça, eu acho que teve uma falta de comunicação aí. De qualquer forma, eu aproveitei muito o evento, eu gostei muito do evento. Eu achei uma imensidão de espaço. E aí, conversando com as meninas do Rio, elas me falaram que a do Rio são, tipo assim, uns 3 pavilhões daquele tamanho. Aí eu fiquei meio chocada. Uma das coisas que eu acho que fez a Bienal tá muito cheia e algumas pessoas acharem desorganizada é o fato de que era tudo em um lugar só, que não tinha muito espaço para movimentação. O corredor entre um stand e outro não era tão grande assim para dar vazão de você conseguir andar tranquila, porque se formava uma fila aqui, uma fila ali, já era quase impossível você andar no meio. E tendo todos os stands muito juntos, acho que agravou essa situação. A da Bahia mesmo eram 2 pavilhões separados, bem menores, que um era mais para um lado infantil, adolescente, e o outro não. Então eu acho que isso já ajudou bastante. Eu mesmo que não tenho interesse algum em livros infantis, tive que sofrer com um monte de fila, de um monte de criança, de uma loucura, porque tinha um patati e patatá passando de um lado pro outro. Então eu acho que essa ideia de ser um pavilhão só pode ter sido uma coisa que as pessoas não gostaram tanto. Mas ao todo, eu gostei muito da experiência. Voltarei nas próximas bienais que eu tiver condição de ir. Fiquei um pouco impressionada depois, porque como minha cabeça funciona de uma forma um pouco diferente, porque eu sou muito ansiosa e muito desesperada, eu fiquei pensando que em momento algum ninguém verificou o que estava dentro da minha mala, não tinha nenhum detector de metal, então eu fiquei um pouco desesperada depois pensando. Enfim, eu estou à espera do próximo evento, voltando a pedir para todo mundo que assistiu até o final esse vídeo, de comentar, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, e é isso, até o próximo vídeo.